Amém. Glória a Deus. Deixa eu começar aqui a falar um negocinho aqui, que quem está conosco de segunda-feira, com certeza vocês já ouviram isso aqui, né? Mas é só um toque aí para quem não é do nosso grupo, né? Sabem que existem várias leis, várias leis. A gente tem a lei da gravidade, a gente tem a lei da aerodinâmica, a gente tem várias leis. E assim, você pode não acreditar na lei da gravidade, entendeu? Você pode não acreditar nela, só que ela influencia diretamente a sua vida e se você não a obedecer, você pode morrer porque ela é uma realidade. Então, assim, do mesmo jeito, existem leis espirituais que você pode desconhecer, né? Você pode não ter conhecimento delas, mas elas vão influenciar a sua vida diretamente, não tenha a menor ideia disso. Então é o seguinte, estou falando isso por quê? Porque assim, nós vivemos num calendário gregoriano, tá certo? Foi um calendário que ele foi alterado por muitas razões. Eu não vou entrar nisso agora, porque precisava de uma reunião só para falar nisso, né? Mas é assim, quando você vive espiritualmente, tá? Espiritualmente e também fisicamente, tá? Porque, por exemplo, todo calendário, todo calendário tem por trás influências espirituais, tá? Então, por exemplo, a gente tem o Japão tem um calendário, os muçulmanos têm outro calendário, aí os países ocidentais têm outro calendário, Israel tem outro calendário. Então é assim, e esses calendários têm influências espirituais muito sérias, muito grandes, né? E isso afeta a nossa vida. Então, assim, eu vou dar o meu testemunho para vocês, tá? Eu, durante 40 anos aí dentro da igreja, eu sempre vivi pelo calendário gregoriano, né? Que é a vida comum, né? Mas de um ano para cá, é, assim, eu passei a viver pelo calendário bíblico, pelo calendário espiritual. E assim, as coisas mudaram radicalmente, estão mudando e irão mudar muito mais, né? Então, estou te falando isso para você pensar nesse assunto, porque talvez isso nunca passou pela tua mente. Agora sim, você viver no calendário espiritual que Deus criou é condição sine qua non para você ter uma vida que faz muito mais sentido, uma vida de muito mais força espiritual e uma vida que faz muito mais sentido ao passo que você vai entrando nesse novo calendário, né? Então, assim, depois desse assunto vocês podem falar aí com a Maiara, com a Cleide, com mais profundidade, eu só tô levantando a lebre aí, tá certo? E por que que eu estou falando disso? O assunto é Ruth, né? Não esqueci, não. Então, assim, eu ontem conversei com a Maiara, perguntei para ela por que que vocês começaram a ler o livro de Ruth, né? Ela me explicou, e eu fui dar uma olhadinha nas datas, né? E tem um negócio bem interessante. Porque assim, olha, vocês sabem que mesmo a gente ignorando muita coisa espiritual, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia da gente, né? Então, assim, uma coisa é você ir para uma prova na faculdade, né? Ou enfim, em outro lugar. Você vai fazer uma prova ou por um concurso, né? Ó, uma coisa é você chegar lá na prova assim, com a matéria na ponta da língua, que você sabe que você vai ganhar o jogo, que você vai ser aprovado. Outra coisa é você fazer a prova na misericórdia.
Na misericórdia. Então, assim, eu já fiz muita prova quando era garoto aí na misericórdia, né? É triste, viu? É triste. Agora, quando você está dominando o assunto, você dá gargalhada, entendeu? E você termina antes do prazo, né? Você não começa a suar frio ali antes, quando chega em 10 minutos para entregar a prova, porque você domina o assunto. Então, assim, essa é a diferença de você ter conhecimento dos tempos e estações, né? Porque em Salmos diz, né, que nós devemos aprender a contar os dias, né? Os dias. Eu ia anotar esse versículo onde é que estava, acabei não anotando. Mas é assim, se contar os dias, muita gente interpreta de muitas formas, entendeu? Mas esse aprender a contar os dias, ter noção dos dias das estações, é conhecer o calendário espiritual, entendeu? Esse é o ponto. Então, assim, ora sobre isso, pergunta sobre essa questão para o Senhor, comece a estudar um pouquinho disso, você vai ficar impactado. Então, assim, voltando, né? Aí a Mayara me falou por que que vocês leram Ruth, e eu fui dar uma olhadinha no dia que vocês começaram a ler Ruth, foi no dia 10 de outubro. Então, assim, Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso. Por quê? É o seguinte, há mais de 40 dias atrás, a gente entrou num caminho espiritual, num tempo espiritual, que culminou agora no dia 12 de outubro. Então vamos lá, vocês começaram a ler Ruth no dia 10, tá? Aí vocês devem ter acabado de ler Ruth, acho que segunda-feira agora, quinta-feira, não foi, Mara? Quinta, né? Quinta-feira. Então é o seguinte, é, esse tempo que a gente passou de 40 dias atrás, mais ou menos, chegando até dia 12, ele é conhecido principalmente pelos sábios rabinos, né? E por gente que estuda muito o mundo espiritual, como os dias terríveis, tá? Por quê? Porque dia 12 é o dia do Yom Kippur, tá? Então, assim, o Yom Kippur é o dia mais sagrado que existe no calendário espiritual. Por quê? Porque todo o planeta está sendo julgado nos tribunais celestiais que estão abertos. Então, esse tempo de 40 dias até chegar o Yom Kippur, que é dia 12, é um tempo de Salmo 90, 12, né? Obrigado, Cleide. Sim, é um tempo para reflexão profunda das nossas vidas, é um tempo de arrependimento e é um tempo de retorno. Retorno a quê? Retorno às raízes daquilo que Deus nos ensina, daquilo que Deus tem para nós como estilo de vida, tá? Então, o ponto todo é o seguinte: nesses 40 dias, os rabinos, os sábios, né, pessoas que estão aprofundadas aí nesse calendário, eles recomendam várias leituras bíblicas. Então, em geral, é assim: são 3 salmos que são lidos durante esse tempo de 40 dias aí. São 3 salmos todos os dias o Salmo 27 também. Então são 4 salmos, tá? São 3 salmos, a pessoa começa no Salmo 1, 2, 3, aí vai indo, e todos os dias o Salmo 27, ok? Aí, adivinha, Mayara, você aí, Mayara, adivinha qual é a outra leitura que tem que fazer nesses 40 dias aí, todos os dias? Vamos ver se adivinha. Ruth. Ruth, exata, você vê? Vocês vejam só como Deus é maravilhoso com vocês, né? Deus está Cuidando. operando nesse grupo aqui. Então, assim, por que que o livro de Ruth, ele é lido nesse tempo? Porque o livro de Ruth, ele é um dos livros
É uma das principais histórias na Bíblia com um contexto assim fortíssimo do quê? De retorno, de arrependimento, né? E uma palavra muito conhecida assim no meio judaico é techuvá. Então, nesses 40 dias, todo mundo tem que fazer techuvá, que é o quê? É retorno. É você fazer reflexão, ver se você está dando as respostas para Deus do que Ele está pedindo da sua vida. Porque o grande ponto aqui no Yom Kippur, sabe qual que é, né? Porque você pode ter pensado assim, ah, não, mas Deus vai julgar o mundo, pô, Jesus já morreu, já resolveu tudo e tal. Verdade, Deus já resolveu, Jesus já resolveu tudo para salvação, exatamente. Então a salvação, ela te coloca no início do caminho. Agora, está escrito também que nós temos que desenvolver a nossa salvação. E isso é todos os dias que nós fazemos. Então, eu acredito que uma pessoa que se converteu há 5, 10 anos atrás, hoje ela tem que estar num outro nível, né? Num nível espiritual bem superior. Então, esse julgamento do Yom Kippur, nos valendo do sangue de Jesus, sem dúvida, porque a salvação está garantida, né? Se você se converteu realmente, a tua salvação está garantida. Agora, no Yom Kippur é definido se você sobe de nível espiritual para o próximo ano ou se você faz o ciclo de novo, entendeu? Então, assim, perder um ano no colégio é triste, né? Quem já repetiu de ano sabe como é que é, né? Então, o negócio já é uma luta, né? Aí você chega no, às vésperas do Yom Kippur, né? Porque os últimos 10 dias que são os dias terríveis, né? São 10 dias antes do Yom Kippur, então você tem que acelerar o negócio para você receber uma sentença favorável, para você subir de nível, para as tuas bênçãos não serem bloqueadas no próximo ano, porque se houver legalidade, aí é complicado, né? Às vezes bênçãos que você vai receber, elas ficam ali no mundo espiritual esperando você fazer o retorno, fazer a techuvá, se arrepender, dar as respostas que Deus espera. Então, assim, então o livro de Ruth, ele é um livro, assim, espetacular nesse sentido, né? Eu lendo muito aí o livro de Ruth nesses 40 dias aí, Deus me mostrou, assim, coisas muito preciosas, sabe? Porque se vocês voltarem a ler Ruth, uma experiência, né, que vocês podem fazer aí. Peguem aí, ó, a próxima semana que vai começar, começa a ler os 4 livros de Ruth todos os dias, vocês vão ver que a cada dia Deus mostra coisas diferentes para vocês. Então, assim, Deus mostrou muita coisa em Ruth. Então, assim, é um livro que daria para pregar, falar um ano sobre Ruth, entendeu? Mas eu separei 3 pontos aqui, bem interessantes, que talvez nesse tempo que vocês leram pode não ter ocorrido para vocês, né? Então, você sabe a primeira coisa que eu estava meditando, né, sobre o livro de Ruth, eu achei muito interessante. O primeiro ponto foi o seguinte: eu fiquei pensando assim, gente, mas vamos lá, quem era hebreia era Noemi, né? Por que que a protagonista é Ruth? Pô, devia ser Noemi, né? A Noemi era a matriarca, era a mulher de Deus ali, e quem levou a fama foi Ruth, né? Então aí comecei a pensar um pouquinho nisso, aí fui dar uma olhadinha na origem dos moabitas, né? Porque Ruth ela era moabita. Então eu descobriu algumas coisas bem interessantes aí, né? Eu não sei se todos sabiam, mas o povo moabita, que sempre foram inimigos de Israel, o negócio começou, sabe aonde? Começou lá em Abraão, a briga com os moabitas, porque
Os moabitas eram descendentes de Ló, né? Você já conhece a história, se não conhece, depois vocês dão uma lembrada. Então, assim, aí o negócio vai indo por gerações e gerações e gerações. Aí chega em Moisés, quando Moisés saiu do Egito, eles pediram permissão para um dos reis moabitas para eles passarem por Moabe. Ele não liberou, né? Não deu essa permissão. Aí foi mais um problema. Depois teve problema também na época dos juízes, que vocês acabaram de ler Juízes, problema com Moabita. Aí depois deu problema também com os reis, né? Então Davi também teve altos embates lá com os moabitas, porque sempre foi uma grande disputa ali de expansão de reino, principalmente, de recursos hídricos, porque tinha água ali do Jordão, naquela região, perto do Mar Morto, então a água ali é ouro naquele lugar, né? Então a briga sempre foi essa aí, disputa de território, recursos hídricos e domínio, né? E domínio de reino. Então aí eu, com base nisso, né? Eu pude concluir o seguinte. Então, o primeiro ponto é que é muito importante e o principal, creio eu, que o principal ponto de reflexão assim de Ruth é esse retorno, né? Porque elas saem de Moabe e voltam para Belém. E com essa reflexão aí da história dos Moabitas, eu pude perceber também que se o ponto era um duplo retorno, não era só o retorno de Noemi, mas era o retorno também de Ruth, porque Ruth era é, da família de Deus, mas lá atrás. Então, era um retorno assim muito mais complexo espiritualmente, naturalmente, do que o retorno de Ruth, né? Do que o retorno de Noemi, né? Para fazer essa techuvá aí, né? Esse retorno, esse arrependimento. Então, assim, eu fiquei pensando em algumas coisas também, né? Porque, vamos lá, o livro começa assim, né? Que Elimeleque partiu, teve fome em Moabe, né, teve fome em Belém, em Judá de Belém, e eles foram para Moabe junto com Malom, com Quilom, né? Se eu não me engano, deixa eu ver outro filho aqui. Quilion, Malom e foram para lá. Então vamos lá, né? Eu fiquei pensando nisso, gente. Vocês sabem qual que é o que que significa o nome Belém? O nome Belém significa casa do pão. Olha isso. Então, assim, e o nome Moabe significa de seu pai. Então, assim, eu fiquei pensando, né? Gente, será que eles oraram para sair de Belém para ir para Moabe, uma terra que historicamente sempre foram inimigos de Israel, né? Que provavelmente eles não iam ser muito bem aceitos, porque era uma briga, assim, de centenas de anos, entendeu? Então, por exemplo, né, quem que sai nos dias de hoje, né? Por exemplo, o camarada vai sair de Israel para morar no Irã, né? Quem que faz um negócio desse? Então é assim, né? Aí eu comecei a dar uma olhadinha no significado dos nomes, né? Tem umas coisas bem interessantes. Vocês sabem o que que significa um dos filhos de Noemi, o Malom? Sabe o que que significa Malom? Significa enfermo. Quem que bota um nome desse aí também, né? O outro, o Quilion, significa aquele que falha. Então, assim, eu acho que o pessoal não era muito de oração.
Eu tive essa impressão assim, entendeu? Porque são os nomes muito estranhos. Então, a gente nota, né, algumas coisas aí curiosas, né? Porque realmente, você sair de Israel, de Belém, Casa do Pão, para ir para Moabe, realmente é um grande desafio. E eles foram para lá por quê? Porque surgiu um período de fome, de necessidade, e não sei, né, o que que os levou para Moabe. Às vezes pode ser que eles tinham algum parente lá, alguém, o pessoal falou assim: "Não, vem para cá", tá igual acontece hoje, né. O camarada vai para os Estados Unidos, está tendo conforto lá, ele liga para os parentes: "Não, vem para cá e tal". Aí o pessoal daqui não ora, vai e aí quebra a cara. Então, assim, essas mudanças, assim, drásticas, né, mudanças de país, mudanças de cidade, às vezes mudança de emprego, são mudanças que são necessárias, direções de Deus específicas, entendeu? Porque quando você não tem uma direção de Deus para uma mudança significativa, seja geográfica ou outro tipo de mudança, o preço que você paga pode ser muito alto. E Noemi pagou um preço altíssimo, altíssimo nessa mudança. Foram 10 anos, de perdas, foram 10 anos, tendo morte do marido, morte dos 2 filhos, e assim, financeiramente também deve ter sido uma catástrofe, né, porque ela deve ter perdido todos os recursos, que ela teve, né. Então assim, para Noemi foi um preço muito alto. Agora, eu falei que era um duplo retorno, né, então a gente teve o retorno de Noemi, mais o retorno de Ruth. Agora sim, o retorno de Ruth, ele é um retorno muito mais radical do que o retorno de Noemi, muito mais, porque ela estava numa cultura, completamente pagã, entendeu? Eu fui dar uma pesquisada também, para ver se os moabitas faziam muitos sacrifícios humanos, né, e realmente a gente tem um texto, que fala do rei moabita Mesa, aonde numa guerra com Israel, ele sacrificou o próprio primogênito, assim, num ato de desespero, diante dos israelitas, e isso daí fez com que ele não perdesse o reino dele, né. Então, assim, se um rei moabita sacrificou o próprio primogênito, então eu acredito que deveria ter esse tipo de nível de sacrifício nessa cultura. Então, assim, aí voltando para Ruth, né, então vocês vejam, Ruth, era dessa cultura. Então, assim, hoje, por exemplo, colocando no nosso contexto, né, para você, por exemplo, você casa com um determinado rapaz, aí vai morar na terra dele, e é todo mundo hindu, e é todo mundo hindu, e você é cristão. Aí você, se misturar, né, você se adequar a uma cultura completamente diferente da tua, é um processo muito difícil, né, é um processo muito difícil. Então a gente vê que esse retorno, né, essa techuvá, esse caminho de volta de Ruth, ele era um caminho muito mais desafiador do que o de Noemi. Porque Noemi, ela não teria que abrir mão, da fé dela, ela ia voltar para Belém, a casa do pão, ela ia reencontrar parentes, ela ia voltar para a cultura dela. Agora Ruth não. Ruth, ela rompe com absolutamente toda a cultura, que ela conhecia, né, tanto é que Noemi fala: "Olha,
quando chega naquele ponto, né, que ela fala para as duas, né, para Orfa e para Ruth, olha, voltem para a casa dos seus pais, se casem novamente, porque eu não tenho mais filho, né? Então, Orfa, ela realmente ela pega e volta, né? Sabe o que que significa o nome Orfa? Aquela que dá as costas. Interessante, né? Deixa eu ver se é isso daqui mesmo. Orfa, Orfa, aquela que volta as costas, Orfa. Então a gente vê aí que realmente Ruth, ela tomou uma decisão assim radical e se converteu de verdade, né? Porque um outro ponto do livro de Ruth é a gente ver essa conversão assim de verdade, né? De verdade, porque para você romper com todos os laços emocionais, religiosos, familiares, um negócio tem que ser de verdade, né? Porque senão não acontece. E aí eu fiquei pensando nisso aí também, né? E um negócio interessante aqui, quando vocês leram o livro, não sei se vocês tiveram essa curiosidade. Vocês sabem qual que é a distância de Moabe até Belém? Não? Então, fui procurar dar uma pesquisada nisso. A distância de Moabe até Belém, ou vice-versa, são de aproximadamente 80 quilômetros. Então, e naquele tempo é o seguinte, ou era a pé, ou era com um jeguezinho do lado para ir levando as coisas da pessoa, né, os pertences. Então, assim, o cálculo é que elas demorariam mais ou menos aí de 15 a 20 dias numa jornada a pé, sem hotéis pelo caminho, né, porque naquele tempo não tinha Ibis, né, não tinha hotel para resolver o problema, né? Então, assim, eram tempos cruéis, tempos difíceis que tinham salteadores, né, bandidos, às vezes roubavam e matavam as pessoas. Então, não sei como é que foi essa viagem, mas duas mulheres sozinhas fazerem uma viagem de 80 quilômetros, olha, Ruth era corajosa. Ruth era corajosa, mulher de valor, mulher decidida. E Noemi, não sei qual a idade dela na época, né? Mas uma viagem bem difícil. Então, isso nos leva para o ponto 2. Eu separei 3 pontos para a gente compartilhar aqui, né? Então, essa questão aí da volta delas, de Ruth abrindo mão de todos os laços que ela tinha em Moabe para ir para uma terra distante, para uma cultura completamente diferente, eu creio que a maior razão dessa decisão foi o testemunho de vida de Noemi na vida de Ruth e da família, né? Porque a gente sabe que a mulher sábia edifica o lar, né? Edifica a casa, a tola o destrói com as próprias mãos. Então, assim, eu creio que o testemunho de Noemi foi o que gerou a conversão de Ruth, porque se ela não tivesse visto o Deus de Israel, um Deus de amor, um Deus de integridade, um Deus de gerações, né, de compromisso na vida de Ruth na vida de Noemi, perdão, na vida de Noemi, na vida de Elimeleque, dos filhos, eu creio que essa conversão dela não teria acontecido, né? Porque uma coisa é blá blá blá, né? Que nem na igreja é todo mundo santinho, né? Todo mundo maravilhoso na igreja, né? Todo mundo educadinho, cheirosinho, né? Sorrisos e tal. Agora dentro de casa, aí não tem máscara, né? Dentro de casa é a vida real. Então, Ruth conviveu 10 anos ali com aquela família. E outro ponto também que eu pensei também durante essa meditação foi o seguinte, né? Se os dois filhos de Noemi
fossem homens assim, muito tementes a Deus, de verdade, eles não teriam casado com moabitas, né? Porque essa proibição aí de se envolver com outras nações, com outros povos, é um negócio seríssimo, dentro da questão espiritual, porque isso daí você mistura a linhagem, entendeu? O DNA vai sendo misturado. E eu não sei se vocês sabem, mas assim, todos os traumas que a gente vive na vida da gente, trauma, hein? Tô falando de coisa psicológica e às vezes também de coisa física, né? Mas assim, todos os traumas, heranças, heranças espirituais, tudo isso fica no DNA. Por isso que o nosso Deus, ele é um Deus de gerações. O nosso Deus, ele é um Deus que é um Deus de gerações. Então, ele está trabalhando as gerações de vocês. Eu vi esses dias no ensino um negócio muito interessante, eu nem lembro onde foi, mas foi o seguinte: o que você estiver gerando hoje de bênção espiritual, ok, você vai colher aqui, mas muitos desses benefícios, quem vai colher são seus filhos e seus netos. E o contrário também é verdadeiro. Então, se você cometer aí muitas abominações, muitos erros na sua vida, quem vai colher são as suas gerações futuras, né? Então, assim, a gente vê também o seguinte, que talvez, né, o testemunho dos filhos não foi grande coisa. Eu meditei nisso, entendeu? Pensei nisso, porque casamento não é um negócio fácil, né? Quem é casado sabe que a coisa é uma equação complexa. É uma equação bem complexa. E tem vários riscos, né? Então, assim, uma conclusão que eu chego hoje é o seguinte, que casamento é um contrato de alto risco, entendeu? Se não tiver Deus nessa equação a sério, o negócio não é brincadeira. Porque você pode casar com uma pessoa convertida e ao longo dos anos ela se desconverter, né? Ela pode se desconverter, ela pode apostatar da fé, entendeu? E aí o negócio fica muito sério mesmo. Então, assim, casamento é um negócio que tem que ser uma lição de casa diária, tem que ser perdão diário, tem que ser oração, os dois juntos, diariamente. Tem que perdoar 70 vezes 7 todos os dias, entendeu? Então, é um negócio desafiador. A pessoa cresce mesmo assim, casando e depois tendo filhos. Aí depois que tem filhos, aí cresce mais, cresce mais ainda. Então, voltando aqui, né? Eu acho, assim, na minha concepção, eu acho que quem foi a grande responsável por essa conversão genuína aí de Ruth foi Noemi. Foi Noemi. Talvez, na época, quando Elimeleque decidiu ir para Moabe, talvez Noemi foi assim a contragosto, né? Ela pode não ter concordado, mas naquele contexto, né, aonde o domínio do masculino era total ali, ela não pôde nem, de repente, expressar sua vontade, né? Olha, Deus está me mostrando para a gente não ir, acho que a gente deve ficar por aqui, porque depois lá na frente o pão volta a Belém, né? Deus começa a prosperar, por isso que elas retornam, né? Então, assim, o que a gente compartilhou até agora foi o seguinte: o principal ensino do livro de Ruth é essa questão do retorno, e esse retorno sempre no sentido de você retornar
aquilo que Deus quer para a tua vida, se você saiu do caminho, né, de arrependimento, de retorno às raízes, né? Aí o segundo ponto foi a conversão de Ruth, uma conversão genuína, de verdade, né? E agora nós vamos para o terceiro ponto aqui, já para ir finalizando, né? Então aqui, o terceiro ponto é que a gente pode observar o seguinte, que a conversão de Ruth, ela foi de fato uma conversão de verdade, né? E a gente vê dentro das igrejas alguns tipos de conversão, né? Ou de conversões. Que assim, tem aquela pessoa que se converte, mas assim, passa um ano, passa dois, passa três, não mudou quase nada a vida da pessoa. Ela está do mesmo jeito, entendeu? Outros, mudou um pouquinho, mudou um pouco, né? O camarada, ele assaltava banco, aí já não assalta mais, né? Ele cometia alguns assassinatos, já não assassina mais. Mas o cara continua dando uns golpes aí no mercado, né? Continua defraudando um, defraudando o outro, né? Tal. Aí o outro se converte, também já não defrauda mais, né? Aí já é outra pessoa, né? Já não rouba mais. Gente, mas a língua da pessoa, ela, né, é só Lashon Hará, né? O que que é Lashon Hará? Língua maldita, maledicência, falar mal dos outros, né? Então, assim, ela se converteu, mas não converteu a língua, né? Então, é uma conversão, assim, pela metade. Aí a gente vê muitos filhos de pastor, né? Muito filho de pastor, meu, gente difícil para se converter assim, com fogo é filho de pastor, né? Porque já nasceu, né, nesse meio religioso e tal. Então, muitas vezes você vê grandes testemunhos assim de gente indo no fundo do poço, é tudo filho de pastor, né? Então, a gente vê que a conversão de Ruth realmente foi uma conversão assim, radical, de verdade. Eu que estou no evangelho, né, desde adolescente, então assim, eu já vi muitas pessoas que entraram no caminho do Senhor e você vê o camarada depois de 20 anos, ele até está um pouquinho pior do que quando ele se converteu. Agora você vê outros, nossa, gente, o camarada era carne pura, assim, e o cara está num nível espiritual absurdo, entendeu? Então você vê que a pessoa cresceu mesmo espiritualmente. E você vê outros também que no início ele era uma pessoa muito próxima de Deus, assim, muito temente, né? Eh, uma pessoa com muita unção, e a pessoa foi esfriando, então ela retrocede espiritualmente. Porque espiritualmente não existe uma posição de estagnação. Ou você está crescendo ou você está decrescendo. Não tem uma posição que você está parada. Ou você está subindo ou você está descendo. E a gente não enxerga isso muitas vezes. Quando você está descendo, você não enxerga. Então tem muitas pessoas, que elas não, apostatam da fé, elas não deixam de ir na igreja, é de um dia para outro, entendeu? Você foi dormir cristão, você acorda no outro dia e fala: "Não, estou rompendo com tudo, não vou mais para a igreja". Não, é um processo de esfriamento. Por isso que é muito necessário a gente viver nesse calendário espiritual, porque quando você entra nesse calendário espiritual, existe um cuidado tão grande de Deus assim no dirigir da sua vida, que constantemente Deus vai sempre te colocando no caminho. Opa,
você deu uma desviadinha de 5 graus, aí mês que vem, correção de rota. Aí você vai caminhando, tal. Aí depois de um mês ou dois, você deu uma outra desviada, já vem um outro evento do calendário espiritual que você corrige a rota. E a gente vê o, o tamanho do desvio que pode ter quando um navio ele sai 5 graus da rota dele, entendeu? Ele sai do porto dele em direção a outro continente. Se ele desviou por qualquer motivo, um defeito no GPS, 5 graus, no final do destino ele foi parar em outro país, entendeu? Então, assim, o teu destino era o céu, mas se você desviar, você não vai parar no céu, né? Entendeu? Então, é um ponto aí para a gente pensar. E agora, concluindo o terceiro ponto, que é essa conversão genuína, vocês sabem que quando a pessoa se converte de forma genuína, radical, verdadeira, esse radical que eu estou falando não é você virar radical religioso, não é isso. A palavra radical, sabe o que é que significa? É raiz. Radical vem de raiz, então é uma conversão raiz, entendeu? Genuína. Então, assim, quando você de fato se converte genuinamente, essa conversão te proporciona duas coisas. Ela te proporciona honra. Então a gente vê que Ruth, assim que chegou lá em Belém, ela já foi honrada por Boaz, entendeu? Boaz fala para ela, né? Olha, fica aqui no meu campo, fica com as minhas servas, porque eu já ouvi falar o quanto você foi boa com Noemi, né? O quanto você tem sido generosa com ela, que você deixou o teu povo para vir para um povo que você não conhecia, e assim, Boaz honra ela tremendamente, e a gente vê essa honra na genealogia de Jesus, que ela entra para a genealogia de Jesus e se torna avó do rei Davi, né? Então, assim, um nível de honra tremendo. E o outro ponto que a conversão genuína nos traz de benefício, além da honra, é suprimento divino, sabe? É suprir a nossa necessidade de uma forma maravilhosa, abundante, de uma forma divina. Porque assim que ela bota o pé em Belém, ela já começa a ter um suprimento inicial ali de cevada, né, de estar colhendo nos campos de Boaz. E no final, a mulher virou a primeira dama, né? Porque Boaz era um dos juízes na época, era um homem que no texto, no livro, fala que ele era dono de muitas propriedades, então era um camarada que tinha um status social assim elevado lá em Belém. Então assim, Ruth não, é Ruth. Ruth é tremendamente honrada e suprida numa medida assim recalcada, sacudida, transbordante, né? Então, com relação ao livro de Ruth, foi tudo isso daí que eu meditei. E eu acho que são 3 pontos assim que a gente deve gravar. Então, é uma história de retorno, de arrependimento, é uma história de conversão genuína e, deixa eu ver aqui o outro ponto aqui, uma conversão radical e essa conversão genuína que proporciona 2 grandes benefícios, né, que é honra e suprimento. E para terminar aqui, eu vou dar os nomes aqui, o significado de alguns nomes que durante a leitura eu fui anotando, foi muito interessante, ó. Noemi significa agradável, delicada. Malom é enfermo. Quilion, que é o outro filho de Noemi, aquele que falha. O nome Ruth significa amizade.
O nome Boaz é rapidez e força. Orfa, aquela que vira as costas. Moabe, de seu pai. Obed, que é o nome do filho deles, né, de Boaz e Ruth, significa servo, adorador. Belém, casa do pão, e Judá, que era a cidade de onde eles eram, né, Elimeleque, Judá significa agradecido, louvado. Agradecido, louvado. Depois, lá no finzinho do livro, tem Pérez, também o nome Pérez, né? Pérez, você sabe que origina a palavra Pedro. Então é rocha. Pérez significa Pedro, rocha. Então é isso, gente, ó. Tô sendo britânico aqui, ó. 3-7. Aí eu passo a palavra para quem aqui? Cleide? Cleide, quer comentar alguma coisa aí? Fica à vontade. Excelente esclarecimento, obrigada pela palavra. Poderia orar para a gente terminar? Sim. Mas ninguém quer falar nada? Não sei se a Maiara tem alguma coisa. Então vamos orar. Oi, gente. Ai, desculpa aqui, é que o Mateuzinho acordou, aquela coisa. Mas sabe que uma coisa que você falou no começo, que eu achei fantástico, que de fato a gente não estava consciente dessa questão. Eu sabia que você estava lendo e tal, mas eu não me aprofundei para estudar, que realmente era esse período de ler Ruth, e achei muito brilhante como o Senhor vai fazendo, mesmo a gente não tendo consciência perfeita desse período bíblico, a gente não está fazendo uma coisa consciente, como ele vai guiando. E assim, ao longo desse tempo que eu estou com você, né, estudando o calendário bíblico, eu vejo que durante esses meses todos o Senhor foi nos conduzindo aqui no grupo, me conduziu individualmente, até inclusive pregações da nossa igreja. Eu lembro que às vezes em momentos que era uma época específica no calendário bíblico, na nossa igreja estava tendo um mover que era conectado com aquele momento, mas a gente assim, né, de forma inconsciente, o Senhor vai guiando de alguma forma, né? Então, Sim. achei fantástico. A gente está lendo Ruth justamente no período que fazia todo sentido, né? Maravilhoso. Oi, bebê. Ai, meu Deus. Então, só para concluir isso que você falou, que eu já nem ia comentar, é o seguinte: nós estamos agora dentro de um período assim hiper chave também. Antes de ontem começou a comemoração, né, que é um tempo em Israel onde ninguém trabalha, entendeu? Que é os 7 dias de festa de tabernáculos. Então, assim, isso daí vai acabar na próxima terça ou quarta-feira, se eu não me engano. Então, assim, nós estamos dentro dessa dimensão espiritual de tabernáculos. Então, assim, se a gente fosse falar de tabernáculos, né, o que que significa tabernáculos, assim, em uma palavra, porque estão havendo lives diárias em vários canais que vivem nesse calendário espiritual, que são igrejas mais apostólicas, proféticas, entendeu? Sobre o tabernáculo. O significado de tabernáculo é da própria tenda, né, do tabernáculo, é um significado espiritual assim absurdo, absurdo. As lições que tem sobre tabernáculo e esse tempo do tabernáculo. Mas assim, se eu tivesse que falar para vocês, olha, Caselato, fala o significado de tabernáculo em uma palavra. Em uma não dá para falar, mas dá para falar em 3. É o seguinte, tabernáculos é o seguinte, é glória de Deus dentro de nós, fluindo para fora. Então, assim, nós estamos dentro de um portal aonde de uma dimensão espiritual, de um tempo oportuno, né? Você pode falar como você quiser, mas assim, é que é difícil a pessoa ter a dimensão do que é quando você está conectado no calendário gregoriano, entendeu? Porque esse processo é um processo espiritual que Deus vai te fazendo crescer e você vai tendo entendimento, né?
Então, quando você entra num Porsche, né, sabendo a potência do motor do Porsche, os botões que tem ali no painel, que podem te dar recursos extraordinários daquele carro, é uma coisa. Agora, quando você entra num Porsche, você não sabe nem ligar o carro, aí é outra, entendeu? Então, você não tem a dimensão do que aquele carro pode te proporcionar, até em termos de network, hein? Já não estou falando de fazer uma viagem. Quando você compra um Porsche, o teu nível de relacionamentos, de network, você passa a fazer parte do clube da Porsche. Você vai ter relacionamentos com pessoas que, por vezes, podem te gerar negócios para você comprar mais 10 Porsches. Profundo o negócio, né? Então, assim, quando você começa a tomar consciência desse calendário espiritual real, você entra numa outra dimensão espiritual que vai te levar para níveis que a gente não tem nem noção que existem, entendeu? Sabe, a gente não tem. Então, gente, olha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, orem um pouquinho para o Espírito Santo revelar para vocês o poder do calendário espiritual e comecem a entrar nesse mover. Se Deus tocar mais forte no coração de alguém aí, procura a Cleide, a Maiara, conversa no particular, faça uma outra live aí para começar a falar um pouco disso, entendeu? Eu me disponho aí também a participar, né? Apesar que durante a semana tá difícil o negócio, já não tem quase mais dia nenhum, né? Mas é um negócio que vai mudar radicalmente a tua vida, meu, porque viver na religiosidade é só peso, é só peso. Quando você entra nesse calendário espiritual, nessa outra dimensão, você começa a voar espiritualmente, entendeu? É outra coisa, é outro, entendeu? E você pode ter certeza que o teu nível de o teu nível de não era essa palavra, mas não tá fluindo aqui a palavra. Mas assim, o nível de gratidão que você vai ter a Deus é outro, o, o nível de alegria que você vai proporcionar para o Senhor através da tua vida é outro, entendeu? Então, assim, mas por que que a gente não vive isso? Porque o inimigo roubou isso da igreja, entendeu? Isso tem sido roubado há muitos anos, viver nesse calendário, entendeu? Porque por trás de um calendário existe um culto, né? Um calendário, ele gera uma cultura, e a palavra cultura vem de culto. Então, dependendo da cultura que você está e que você vive por aquela cultura, você está prestando um culto. A quem? Ao Deus dessa cultura. Gente, isso é conversa assim profunda, entendeu? Orem sobre isso, meditem nisso. Hoje é sexta-feira, ó. Vocês têm sábado e domingo aí para dar uns Googles aí, entendeu? Ver outros calendários. É um negócio muito, muito extraordinário. Amém? Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa ou vamos encerrar, vamos orar. Alguém quer falar, gente? Se alguém quiser, pode abrir. Então, vamos encerrar, então. Amém. Eu só quero agradecer, viu? Resposta de oração. Que Deus abençoe, foi muito esclarecedor. E eu quero fazer parte desse calendário, pastor. É uma resposta de oração de ontem. Amém. Então,
Eu até chorei aqui de tanta alegria de ver, dar resposta, né, do que eu quero para minha vida esse ano, esse final Glória a de ano, Deus. né. Obrigada, muito obrigada, viu, foi uma bênção. Amém. Oi, eu também quero falar. Que bom, Fátima. Como é que você está? Tudo bem, Cancelato? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito bom te ouvir, né? Sempre aprendizado mesmo. E assim, esse calendário aí é muito, muito necessário para nós, né? Porque é aquilo que você falou no começo. Você viveu 40 anos, né, dentro de uma igreja, o calendário do mundo, né? O calendário, o normal, né? Para as pessoas do mundo. E um ano para cá você começou a viver o calendário, né, bíblico, Sim, e toda a diferença. Então, eu acho muito importante, Maiara, Cleide, né, esse grupo é maravilhoso, eu tenho aprendido demais, e eu me pego um pouco nisso que você falou dos 40 anos aí, né, realmente, eu também estou vivendo agora, né, deixei muita coisa para trás, mas glória a Deus que Deus tem misericórdia, nos sustenta e faz a gente, né, ficar firme, né, na sim. palavra e não desistir, mesmo com as adversidades, né. E aí eu acho interessante, Cleide e Maiara, a gente fazer esse calendário. Eu acho que o grupo também se interessa por isso, pelo que a irmã Flávia falou agora, eu acho interessante, né. E é isso aí, vamos para o aprendizado, né, e glória a Deus que Deus tem pessoas que Ele coloca em nossas vidas, né, para realmente ficarmos firmes e jamais desistir, tá? É isso. Muito obrigada, Casilato. Foi muito bom. Um Amém. beijo. Pra você. Amém. Vamos orar então? Só um segundo. Eu, particularmente, nos últimos meses, tenho, assim, observado, sentido na minha vida, vivenciado situações, assim, que eu falo, meu pai do céu, parece que eu tô voando, realmente, essa palavra que você disse. E experimentando, né, o que participar desse calendário tem feito na minha vida, que é algo, assim, sobrenatural. Sobrenatural. Então, eu tenho vivenciado isso. Então, tem sido para mim, assim, maravilhoso, uma bênção. Glória a Deus. Só queria falar antes, rapidinho, por exemplo, a Fátima, a Cleide, que estão aqui em São Paulo, a gente deixa aqui o convite também, né? De segunda-feira a gente se reúne Sim, lá no Caselato, que é lá na Santa Cruz, perto do metrô, né? Então, quem sentir no coração também, ora sobre, se o Senhor direcionar, a gente toda segunda tá lá junto. E amém. 7 horas. são 7 da noite. Aí depois vocês chamam a gente. Amém. Vamos orar então? Ô, 7 e Mar, 9? desculpa, deixa eu só falar, porque assim, eu não tô em São Paulo ainda, né? Não sei se eu estarei aí em breve ou não, não sei. Estou em Minas, mas eu gostaria assim de participar desse calendário também. Acho super importante, né? Tudo que nós ouvimos aqui hoje. Então, estou, enfim, à disposição para a gente poder se organizar, mesmo fazer algo online também. Se das Amém. segundas-feiras vocês forem fazer algo online também, quero participar também. Obrigada. Então, eu combinei com o Roger antes de ontem, que a gente se encontrou. A partir de segunda, a gente vai fazer a reunião lá, transmitida pelo Google Meet. Então, cada um que estiver lá presencial, a gente liga o telefone, né, e vai ter uma câmera em cada um, né, que é do próprio telefone. Então, a gente vai fazer dessa forma. Então, que nem a Cíntia, que está em outra cidade, vai poder acompanhar também. Eu acho que vai ser bem produtivo aí, tá bom? Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Pai, te adoramos, Senhor, pelo fato de termos sido adotados por ti, Senhor, em Yeshua HaMashiach, em Jesus. Obrigado, Senhor, por essa adoção, por ter nos agregado, por ter nos filiado à família real, à tua família. Obrigado pelo teu Espírito Santo, pelo teu Ruach HaKodesh, teu Espírito Santo, que está dentro de nós, nesse tabernáculo que nós somos,
onde o Senhor colocou a tua fagulha, porque nós somos um tabernáculo que tem uma fagulha da glória de Deus. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de sermos teus tabernáculos, Senhor. Obrigado porque o Senhor pode se mover em nós, Senhor, e nós podemos, ó Deus, transmitir, refletir essa fagulha de glória dentro de nós, Senhor, em outras pessoas, principalmente naquelas que ainda não te conhecem, Senhor. Usa-nos nesse dia, Senhor, que nós possamos, pelo que falamos, pelo nosso olhar, pelo nosso semblante, possamos impactar pessoas, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor, por sermos teus tabernáculos, Senhor. Obrigado, Pai, por essa semana que tivemos, obrigado pelo teu sustento nessa semana. Oh, Deus, hoje é dia de uma conexão maior contigo ainda, Senhor, no pôr do sol de hoje, Pai, de entrarmos nessa dimensão de descanso, de conexão contigo, de adoração a Ti, Senhor, que é outro presente que o Senhor tem para os Teus filhos, Senhor, esse tempo de conexão tão especial, Senhor, que começa hoje no final da tarde, Pai. Nós já Te agradecemos de antemão pelos presentes, pelas bênçãos que o Senhor nos dará neste final de semana. É o que nós Te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Shabbat Shalom. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, gente. Amém. Tchau, tchau. Obrigada por hoje.